Oi, tudo bom? Meu nome é Daniele Holder, eu sou formada em cosmetologia estética e sou maquiadora profissional. E eu tô aqui hoje para fazer uma maquiagem e inspiração para o carnaval. Então eu já fiz o croquis aqui da maquiagem, no croquis ou face chart que se fala. Então a maquiagem vai ficar mais ou menos nesse estilo aqui, né? Eu fiz desenhado mais ou menos de como eu quero no papel, né? Para eu ter uma noção do que eu vou fazer, já para não ficar catando coisa, né? Então, se você quiser acompanhar, só acompanhar o vídeo que a gente vai fazer o passo a passo. Então, primeiro eu vou limpar a pele. Então, vou colocar num algodão, alguma coisa assim, o higienizador, uma batidinha assim, e vou sempre do meio para lateral. Sempre antes da maquiagem tem que limpar a pele. Pode vir aqui um pouquinho em cima da pálpebra. É importante limpar para a maquiagem durar mais, né? E aqui embaixo, de baixo para cima, com relação à gravidade, né? Agora nós vamos para o segundo passo, que é tonificar o rosto. A gente faz isso para complementar, também no algodão, né? A gente faz isso também para complementar o processo da limpeza que a gente fez antes. E você vai utilizar de acordo com a sua pele. Como a minha pele é um pouquinho mais seca, eu vou utilizar um tônico para pele seca. Se a sua pele é oleosa, você utiliza um tônico adstringente ou algum próprio para pele oleosa, que vai fechar os poros. Então também é a mesma coisa do meio. Eu aplico em todo o rosto, tá? Agora o tônico tenta não passar tanto na pálpebra, tá? Que às vezes é um tônico adstringente, alguma coisa assim. Às vezes pode entrar no olho e tal, mas é melhor passar só na pele mesmo. No olho a gente vai deixar sem. No olho não, na pálpebra, né? Bem aqui na lateral do nariz. E de baixo. Deixa absorver agora pra não ficar molhado pro próximo passo que a gente vai fazer, tá? Então agora o próximo passo é a hidratação da nossa pele. Sempre também na maquiagem, quando vai fazer, a gente sempre tem que hidratar a pele. Aqui eu coloquei na plaquinha o meu hidratante e vou aplicar com um pincel. Se você tiver em casa, assim, você pode aplicar com a mão também. Mas quanto menos a gente aplicar com a mão, menos oleosidade vai para essa pele. Então eu sempre gosto de aplicar com um pincel e colocar aqui na plaquinha, que eu não vou ter contato com o produto, né? Então sempre hidratar, utilizar também de acordo com o teu tipo de pele. Então eu vou aplicar em todo o rosto, do meio para lateral. Pega, tira o excesso. Pode aplicar também assim bem na lateral do nariz, que às vezes fica mais seco, né? Tenta espalhar bem também, para absorver bem, ó, bem na lateral do nariz, para absorver bem o produto. Então, é isso, a hidratação. Sempre fazer a hidratação, que é um passo muito importante também na maquiagem, para não craquelar a maquiagem, ela sempre ficar bem bonita na pele, tá? Agora vamos para o próximo passo. Eu vou aplicar um primer. Pode ser o primer da sua preferência, não tem muito segredo também. E eu coloquei ele também aqui na plaquinha para eu evitar aquele mesmo contato dos meus dedos com o produto. Então a pele sempre vai ficar sem mais oleosidade, sabe? Porque os dedos também trazem mais oleosidade para a pele. Então eu gosto sempre de aplicar com o pincel também e a colocar o produto aqui. Mesma coisa que a gente já fez. Do meio para lateral. Eu gosto de aplicar o primer também em toda
toda a pele, eu já dou uma uniformizada, porque o primer ele dá também essa uniformizada para depois vir a base a seguir, né? A base, o corretivo, ele fica mais bonito em cima, né? Então eu gosto de aplicar em todo o rosto. Se eu aplicar só, tipo, só na zona T, eu não acho muito legal não, então, porque às vezes pode ficar umas marquinhas assim do primer que não tá bem espalhado. Eu gosto de aplicar em todo o rosto mesmo, não tem problema nenhum, até vai ajudar a tua maquiagem não sair, né? Se quiser pode aplicar o primer também em cima do olho, que também ele já vai dar uma ajudada a fixar mais a sombra. Vou aplicar mais um pouquinho. Ó, sempre pego e tiro o excesso. Pode aplicar também no pescoço, que se eu vou aplicar um pouquinho de base no pescoço também, depois ele já ajuda também a fixar um pouco mais da maquiagem. Então, é isso aí. Agora vamos passar para a parte do corretivo, né? Então, eu sempre gosto de fazer a parte do corretivo antes da base, para eu esconder as imperfeições que eu tenho antes e depois a base vai me ajudar a esconder um pouquinho mais, tá? Então aqui eu tenho uns vermelhinhos no rosto, ó, tem umas espinhazinhas aqui e uns marrons aqui das minhas sardinhas, assim, que eu quero esconder. Vermelhinho também aqui ao redor do nariz. Então eu peguei a cor do meu corretivo, tipo a cor do meu corretivo da pele, mais o corretivo verde, que vai ajudar a esconder as cores vermelhas, né, que eu tenho no rosto. Então eu vou esconder essas espinhas aqui. Então o que eu vou fazer? Pegar o corretivo verde, que já tava aqui em cima, não sei se dá pra ver, e eu vou misturar os dois, tá? Eu nunca aplico o corretivo verde direto no rosto. Eu sempre misturo na plaquinha, que dele já vai neutralizar com a minha cor de corretivo da pele mesmo, né? E vou aplicar nos locais vermelhinhos que eu tenho, então ao redor do nariz. Posso vir com a esponjinha e dissolvendo aqui pra ficar mais natural. Ó, vou aplicando em todos os lugares que eu acho que eu preciso esconder o vermelho. Não precisa aplicar um monte, assim, sabe? Onde você quer mais cobertura, você pode deixar um pouquinho mais. Agora, eu venho com o corretivo laranja, que eu quero esconder esses marronzinhos que eu tenho aqui. Um pouquinho só. E vou fazer a mesma coisa, misturar o corretivo natural da cor da minha pele com o corretivo laranja. Eu pego aqui e tiro o excesso também um pouco, não venho já direto na pele com o corretivo. Então venho e é onde eu quero cobertura dessas manchinhas um pouco amarronzadas. Aqui em cima do olho também a gente vê que tem a gente tem diferença de coloração, então também eu vou aplicar aqui em cima. Até você ver que aqui já tampou tudo que você queria. E depois a base também, o que ficou, às vezes o que ficou restante, depois ela vai
vai terminar de fazer o processo de corretivo, né? Tipo, ela vai terminar de tampar aquilo que você quer, que nem aqui eu tenho algumas, eu não vou aplicar em todo o rosto o corretivo, né? Depois eu só venho com a base e ele termina o processo de esconder o que tinha que esconder. Então essa é a parte do corretivo. Então agora vamos para a parte da base. Antes de eu aplicar a base, eu só vou dar uma borrifada com... Pode ser uma água termal, alguma coisa assim que você tem em casa. Só para ela dar uma... Como é que eu vou dizer? Uma hidratada um pouco mais antes de eu aplicar a base. Você podia ter feito isso também antes do corretivo, agora também não tem problema, mas o melhor é antes do corretivo. Mas eu vou aplicar agora, também não tem problema nenhum. Só pra ela dar uma hidratada assim, que a base fica mais bonita, né? Depois, deixa eu dar uma secada, que ela, ó, fica bem úmida. Eu molhei uma esponjinha aqui também pra gente dar uma finalização. E eu vou aplicar a base com um pincel desses. Então eu vou aplicar essa base aqui, ela é um pouquinho mais cremosa. Então ela vai... Eu vou cuidar pra não aplicar muito, pra não ficar muito pesado. Então eu vou... Mesma coisa, apliquei na espátula. E venho tirando o excesso aqui na placa mesmo, ó. Pego com o pincel, tiro o excesso e agora eu vou aplicando. Pode fazer em movimentos circulares também. Em cima do corretivo, cuidar para não esfregar muito, para não sair, tá? Então vai depositando. Em cima da pálpebra também, pra já dar uma fixada na sombra depois. Então depois que eu apliquei toda a base, eu venho com a esponjinha molhada, né? Essa aqui pode ser molhada. E venho só dando umas batidinhas, ó, pra ela dar uma assentada. E ela fica um pouco mais natural, ó, com a esponja molhada. Faço isso em toda a pele. Então agora, antes de eu aplicar o pó, passar pra parte do pó, ainda com a base assim, tipo, sem selar, sem nada, eu venho com a parte de contorno, né? Então vou vir com um pó mais escuro e vou fazer toda a parte de contorno antes de aplicar o pó na pele. Aí você vai fazendo de acordo com o seu rosto, né? Se tiver a testa muito pequena, tipo a minha não precisa tanto. Aí não precisa aplicar. Bem de leve também, não pode ser muito marcado. Do alto da orelha em direção à boca. Sempre cuidar pra ficar bem esfumadinho, né? E cuidar pra não passar daqui, ó. Não vir muito pra baixo. Se vai tirar foto, pode até fazer um pouquinho mais forte a marcação. Mas não muito exagerado também, né? Que na foto sempre sai um pouco a maquiagem, né? Tipo, a luz, ela bate e tira um pouco. Eu vou fazer também um pouco no nariz. No nariz também tem que tomar um pouco de cuidado pra não fazer muito marcado, né? Vou fazendo uma linha aqui na lateral. Tira sempre o excesso. E vai puxando um pouco pra baixo. No nariz não precisa fazer muito forte, tá? Então eu vou terminar aqui e já volto. Agora eu venho com a parte do blush. Eu vou aplicar conforme eu fiz aqui no meu croquis. Não sei se vai dar pra ver. Eu vou aplicar num tom mais rosadinho, assim, sabe? Pra combinar com a maquiagem que eu tô fazendo. Também ela combina, o tom mais rosadinho combina um pouco mais com a minha pele. Então vai de acordo com o teu tipo de pele e a proposta de maquiagem que você vai fazer, né? Então tiro o excesso, dou uma alisada e aplico bem na maçã. E vou juntando com o contorno, sabe?
Às vezes parece que ficou muito forte, mas não. Tipo, depois a gente vai aplicar o pó e dele já vai dar uma sumida e uma esfumada com tudo isso. Porque eu aplico o pó pra depois eu dar aquela finalizada, sabe? Pra as cores se juntarem depois, né? Tipo, se eu aplico o pó antes... Poderia aplicar o pó depois da base. Pode, sem problema nenhum, mas é o meu jeito de fazer esse. Então eu venho também, antes de aplicar o pó, eu venho com uma cor de base um pouco mais clara pra fazer alguns pontos de iluminação, sabe? Ó, eu vou fazer no centro do meu queixo. Pode ser um pouquinho aqui no arco do cupido, né? Na boca, no centro da boca, acima da boca, né? Aí eu venho aqui no centro do nariz. Somente alguns pontos, assim, sabe? No centro da testa. Aí se fica muito marcado, pega a esponjinha e dá umas batidinhas, né? Agora eu venho na parte central aqui. Eu vou vir na parte central aqui e vou puxar pra cá. Mas bem de leve, tá? Só pra dar uma iluminada, né? Puxar pra cá. Tá vendo essa marcação? Aí eu já venho e já vou espalhando, não deixo isso parado. Uma iluminação bem de leve, não é pra exagerar não. Do outro lado a mesma coisa, ficou mais claro. Aí eu venho com o pincel espalhando primeiro. Esses pontos são os da iluminação. Agora eu venho com o pó da cor da minha pele. Eu tô utilizando soltinho, sabe? Sempre da cor da tua pele, tanto corretivo, base, pó, sempre da tua cor da tua pele. E eu venho em movimento circular, agora selando tudo isso que eu já fiz. Selei toda a maquiagem. Depois de aplicar o pó, se depois você quiser vir com um pouquinho mais do contorno, pode vir só pra marcar um pouquinho mais. Que às vezes vai sair um pouco, então pode marcar um pouquinho mais se quiser, em alguns pontos, tá? Só pra dar uma finalização a mais na maquiagem, mas se não quiser, não precisa também. Pode vir com o iluminador em pó, sim, eu vou aplicar um pouquinho que depois eu vou aplicar outro, tá? Mas eu vou vir com o iluminador em pó e aplicar só no centro aqui no topo da maçã do rosto. Esse aqui tu não precisa aplicar que nem aqui no centro ou aqui na testa. Na testa até pode ser um pouquinho, assim, que depende, você pode ficar com a pele, pode deixar ela com aspecto de oleosa, né? Mas pode aplicar com o restinho do pincel nessas regiões aqui. Não precisa exagerar nessas regiões. Pode aplicar, mas não precisa exagerar, é o que eu digo. Com relação à pele, é isso. Depois tem a parte que a gente vai fazer da maquiagem de carnaval. Essa parte aqui na lateral. Então, próximo passo. Agora vamos para a parte da sobrancelha. Então, antes de aplicar o produto, eu aplico o produto em pó mesmo, né? Então, próprio para sobrancelha, eu vou dar uma penteada nela. Sempre penteio ela antes. Pego aqui o duo de sobrancelhas, né? Tanto faz, pode ser uma sombra da cor da tua sobrancelha, não tem muito segredo. E vou aplicando, não vou fazer muito forte também, tiro o excesso, tá? E vou aplicando no sentido da sobrancelha mesmo. Venho com o pincel de novo e dou uma penteada para ela se alinhar. Acho que precisa mais um pouco, aplica mais um pouco e vai preenchendo as falhas, sabe? Não faz não faz aquela coisa de desenho muito grosseiro com a sombra, tá? Senão fica artificial. A mesma coisa na outra, tira o excesso e vai seguindo. Começa pela base dela, que daí é mais fácil de ir seguindo o desenho, ó.
Tipo, eu começo pela base, aí se quiser vai subindo aqui, ó. E assim até o final. Agora eu venho com um gelzinho de fixar a sobrancelha mesmo, os pelos, e só passo por cima, penteando ela e fixando o produto. Então é isso. Então, agora nós vamos passar para a parte dos olhos, né? Então, se às vezes fica alguma listrinha, alguma coisa assim, pode passar um pouco do listrinha de base, né? Que às vezes fica acumulado. Passa um pouco do teu dedo, só para dar uma espalhada. Aí eu venho com um primer de olhos, próprio para isso. Vou aplicar aqui na plaquinha. Daí esse eu aplico com o dedo mesmo, tá? E aplico em toda a pálpebra, para fixar a sombra depois, tá? Isso faz com que a sombra fique mais tempo. Agora aplicando a sombra, como nós vamos fazer a parte base aqui da pálpebra móvel, igual que eu fiz no meu desenho, em rosa, então eu vou aplicar em rosa e glitter, né? Então eu vou aplicar primeiro uma sombra rosa em toda a pálpebra móvel, para depois eu aplicar o glitter, tá? Então eu vou aplicar em toda a pálpebra móvel aqui, sempre depositando a sombra. Não puxa muito para cima e aqui na lateral, no canto vamos deixar sem, vamos só aplicar até aqui mais ou menos. Mesma coisa no outro lado. Então agora nós vamos para a parte do côncavo, tá? Como eu vou fazer ele um pouco mais, ele vai ficar um pouquinho mais amarronzado assim, então eu vou começar com duas sombras mais claras de marrom para dar um degradê. Eu começo aqui no canto externo e vou subindo aqui, ó, a parte onde a gente tem esse ossinho. Pode ir puxando para dentro também, para cá, ó. Aí se quer dar uma esfumada um pouco melhor, vem com um pincel limpo, só dá aquela esfumada com o pincel limpo. Essa é a parte da cor da transição, para não ficar muito forte aqui próximo a parte de iluminação da sobrancelha. Ó, como já dá uma diferença. Mesma coisa do outro lado. Agora eu venho com uma cor um pouquinho mais fechada de marrom, só para dar um pouco mais de intensidade nesse esfumado, tá? E aí eu aplico aqui no cantinho externo e pode subir um pouquinho também, né? Mas não muito, sabe? Mesma coisa do outro lado. Aí pego o pincel limpo e dou aquela esfumadinha. Agora eu venho com outro marrom um pouquinho mais escuro e faço o mesmo processo. Tiro o excesso e aplico ali no cantinho, pra ficar um degradê de marrom, sabe? Eu não quero ele preto, aqui no côncavo, né? Na base dele, dos cílios, a gente vai fazer um pouquinho preto. Vem com o pincel de esfumar limpo. E dá aquela esfumada em tudo pra não ficar marcado, sabe? Se quiser, vem com um pouquinho mais da sombra rosa que a gente aplicou na pálpebra, só pra dar aquela nova intensidade de novo, sabe? Que às vezes ela vai se apagando, aí também já ajuda a dar uma esfumada entre as cores marrom e o rosa. Agora essas mesmas cores marrons que eu apliquei aqui no côncavo, eu vou aplicar abaixo dos cílios também. Bem fácil, bem tranquilo. Vou pegar um pincel mais chatinho assim. E eu venho desde aquelas duas primeiras mais claras e vou aplicando. Bem rente aos cílios, tá? Cílios inferiores. Eu vou fazer isso nos dois olhos e com todas aquelas três cores de marrom novamente. Já apliquei abaixo dos olhos aquele marrom, as três cores de marrom. E vou aplicar um pouquinho de um lápis marrom se quiser intensificar um pouco mais. Mas só se quiser, assim ele já tá um pouquinho forte, né? Só bem aqui no cantinho. E logo vem e esfuma com uma sombra marrom.
No outro lado a mesma coisa, tá? Agora na parte de cima dos olhos, aqui bem frente aos cílios superiores, eu vou pegar um pincel, um lápis preto e vou dar uma borradinha, não precisa ser bem reto, tá? E vou dar uma borradinha bem frente a ele. Eu não quero que fique tipo um delineador, sabe? Eu quero que fique ele mais esfumadinho. No outro olho também. E agora eu venho com um pincel e uma sombra preta, venho esfumando essa marcação que a gente fez, tá? Vem com a sombra mesmo e vai em movimentos de vai e vem. Pra ele ficar mais esfumado. No outro olho a mesma coisa. Agora eu vou aplicar um lápis branco dentro dos olhos. Bem dentro do olho, tá? Que vai fazer com que aumente um pouco o olhar. O branco sempre aumenta, né? O preto que dá aquela diminuída. Venho com um pincel um pouco mais chatinho. Eu vou pegar uma sombra mais clarinha e vou iluminar abaixo da sobrancelha. Do meio dela pro final. Agora eu vou curvar os meus cílios para depois aplicar os cílios postiços, tá? Então sempre olho pra frente, coloco o curvador, se não estiver pegando, eu dou aquela curvada. Se não estiver pegando a pelezinha, né? Ficou bem curvadinha. Mesma coisa no outro. Olha pra frente, pega os cílios e dá aquela curvada. Bem curvadinho. Agora eu pego a máscara de cílios. Antes de aplicar os cílios postiços, sempre aplico antes. E vou dando aquela desde a raiz até a ponta. Pode ir em movimentos de vai e vem, ó. Vai puxando bem, ó. Desde a raiz até a ponta. Se quiser, segura um pouco aqui na lateral e vem trabalhando. Passa na parte de dentro também, opa. Depois ali eu tiro o cotonete. E na parte de baixo também. Agora como tá aqui no nosso modelinho do croquis face chart, eu vou aplicar o glitter. O glitter você poderia ter aplicado antes de aplicar a máscara, que eu me esqueci, então vou aplicar agora. Mas agora eu vou aplicar em toda essa parte onde tá o rosa, o glitter rosa. Para fixar o glitter, sempre uma colinha especial, né? Um primer de fixar glitter. E vou aplicar em toda essa parte rosinha aqui que a gente aplicou a sombra. Não vim muito aqui onde a gente aplicou a sombra marrom, tá? Aplico em um olho, já aplico o glitter em seguida para ele fixar. Mesma coisa do outro olho. No outro olho, né? Eu vou fazer. Então aqui os dois olhos com o glitter aplicados. E agora eu vou colar os cílios postiços. Então os cílios postiços a gente sempre vê se tem essas rebarbinhas aqui. Cortar eles, né? Porque isso aqui não pode ficar. Tipo esses negocinho aqui. Medir ele no olho e colar. Então eu vou colar e jogo cílios postiços colados. Então agora eu vou vir de novo com a máscara. Só vou dar um arrematezinho nela pra grudar os cílios natural com os cílios postiços, ó. Juntei assim. Aí pode vir com a mão mesmo, ó, com os dedos e vai pressionando eles assim pra fixar melhor. Mesma coisa no outro olho. Aí aqui, entre os cílios e a sombra,
eu vou pegar novamente uma sombra preta e só vou dar uma pintadinha por cima pra dar um acabamento, pra não ficar essa divisória assim. Do outro lado a mesma coisa. Só pra dar um arremate mais bonito. Agora a parte do olho seria isso. Vou tirar às vezes o que caiu embaixo. E agora nós vamos passar para a parte da maquiagem de carnaval, na parte lateral aqui, tá? Essa parte lateral aqui. Então fica ligado. Então pra fazer a parte da maquiagem de carnaval aqui na parte lateral, vou fazer nos dois lados, né? Então vou pegar uma sombra dourada iluminadora, vou vir com ela mesmo no meu rosto. Em toda a lateral. Pode aplicar bastante, que é pra dar esse efeito de brilho mesmo. Pode puxar um pouco aqui pra baixo também. Essa vai ser a nossa base. No outro lado a mesma coisa. Aí vai ficar tipo um iluminador assim, douradão assim, né? Carnaval, né? Bastante brilho. Aí aqui nas laterais vai dando uma esfumada pra entrar junto com a base, sabe? Acho que assim tá bom. Agora, continuando a nossa maquiagem de carnaval, eu venho com uma tinta branca de maquiagem artística mesmo. Pego um pincel fininho e eu vou fazer esses risquinhos assim aqui na lateral. Primeiro eu vou fazer o branco e depois eu vou fazer o pretinho pra finalizar. E vou colar as pedrarias. Então eu venho... Isso aqui eu tenho que estar com o espelho. Então eu venho aqui na lateral, puxo um pra cima. Um no meio. Aí eu faço 3 pontinhos aqui, ó. Só pra dar um charmezinho, depois eu saber onde eu vou colar as minhas pedrinhas. Aí agora eu vou fazer um outro risquinho pra baixo, com o branco ainda, tá? Mesma coisa do outro lado, daí a gente vai fazer... Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, depois só vim com o... Deixa secar isso aqui, depois a gente só vem com o preto por cima, tá? E agora por cima do branco que eu fiz aqui, ó, eu venho com uma tinta preta e vou fazer bem fininho dentro, ó, dentro do branco, tá? Ó, só pra dar uma outra cara. Não precisa ser em todo, só continuando ele, sabe? Tipo, não precisa ser todo pretão, assim, sabe? Só uma linha bem fina no meio. Mesma coisa do outro lado eu vou fazer, tá? Então agora que eu fiz toda essa parte preta, eu venho colando essas pedrarias aqui, ó. Essas assim. Então eu vou colar... duas aqui no meio, ó. Colo com a cola de cílios postiço mesmo. Do outro lado a mesma coisa. Essas pedrinhas já vem com uma colinha, mas eu acho que ela não segura não. Tem que colocar a cola de cílios postiço.
Agora eu vou colar, como tá aqui no nosso croquis, ó. Eu vou colar uma no cantinho do olho. Aí é uma diferente que eu tenho aqui. Ó, fica uma pedrinha assim. Mais um charme. Agora eu vou colar uns azuizinhos aqui embaixo. Aqui onde a gente fez essa parte aqui, eu vou colar 4 também azuizinhos. Sempre com a cola de cílios. 4, 5, depende quantos que você vai querer. Esse é bem pequenininho, então é mais chato de colar. Ó, já dá outro brilhinho na maquiagem, ó. Vai colando assim até tu ver quantos que tu vai querer ali. Quanto mais tu quer, mais tu cola. Agora eu vou fazer uma coisa a mais que eu não fiz aqui no nosso croquis, é colar mais 2 pedrinhas. Aqui eu coloquei só essas pedrinhas aqui, né? Tipo essas 2 douradas. Eu vou colocar mais 4 prateadas aqui na lateral, acho que vai ficar mais legal. Então vou pegar aqui uma menorzinha. Mesma coisa, passo a cola onde eu quero. Ó, mesma coisa. Como tem a cola, ele vai grudar. Então, tem que ir passando a cola e ir colando. Acho que ficou mais legal. Eu vou colar do outro lado e já voltamos pra finalizar. Então agora eu já tô aqui com o meu apetrecho de cabelo e vamos finalizar a boca. Então a boca, primeiramente sempre passar um lápis de boca pra fixar mais o batom, né? Eu não vou desenhar nada muito diferente da minha boca porque eu não gosto ir muito pra fora da boca assim pra aumentar. Eu sempre opto por algo mais natural à minha realidade, né? Mas cada um faz. Se quer aumentar, então vem pela parte de fora. E como tá ali no nosso croquis, eu vou aplicar um batom mais rosado. Então eu sempre raspo o batom, né? Porque eu não vou aplicar ele com a bala, porque esse aqui eu aplico nas clientes também, né? Então eu venho na própria espátula e vou tirando o batom, pra não contaminar também o batom, né? E até é melhor aplicar pincel que te dá mais precisão na hora de fazer as linhas, né, da boca. Sempre quando o batom eu vou aplicar na cliente, ou se eu vou usar o batom, é sempre bom raspar. Eu sempre raspo, né, que assim evita a contaminação do batom. Porque eu não posso aplicar diretamente com a bala aqui e depois aplicar na cliente novamente, né, ou em várias clientes. Eu vou estar contaminando o produto e posso passar a doença de pessoa para pessoa. Tem que cuidar. E mesmo batom de amigas, né? Não pegar emprestado. Às vezes se borrou um pouquinho, pega um pouco da base . Então, essa é a minha proposta de maquiagem pro carnaval, ó.
com vários apliquezinhos. A boca mais marcadinha também, não tanto, com glitter nos olhos. E as aplicações de pedrarias, né? E daí você vai mudando. Se você quer uma cor mais colorida, pode mudar a cor do glitter, pode mudar a cor do batom. Aí você vai inventando conforme for a sua proposta de maquiagem. Mas essa foi a minha ideia, conforme eu fiz aqui no croquis. Será que ficou igual? Ó, parecido ficou, né? Tipo, acho que ficou legal. Então tá, espero que você tenha gostado e tenha aprendido um pouco mais sobre maquiagem de carnaval e maquiagem, o passo a passo no geral em si. Então, tchau, até a próxima!